Você já pensou que a pessoa que você está esperando também está procurando por você? Aquela pessoa especial destinada a fazer parte de sua vida está lá fora, nesse exato momento. Deus está trabalhando nos bastidores, organizando tudo perfeitamente para que vocês dois se encontrem. Mesmo que você tenha tentado esquecê-la ou seguir em frente, há um motivo pelo qual ela continua voltando aos seus pensamentos. É a maneira de Deus te lembrar que Ele tem um plano único para vocês dois. Pense nisso. Toda vez que você tenta se libertar, algo dentro de você se mantém. Esse é o empurrãozinho de Deus, dizendo que Ele tem algo maravilhoso reservado para você. Seu tempo é impecável e Ele se preocupa profundamente com cada detalhe da sua vida. Mesmo quando é difícil de ver, o amor dele por você é ilimitado e Ele está sempre guiando seus passos. O amor e o cuidado de Deus se estende a todos os aspectos de nossa vida, mesmo aqueles que julgamos insignificantes. Ele quer estar envolvido em nossas decisões importantes e em nossas escolhas diárias. Quando reservamos um tempo para ouvir, Ele nos direciona para o caminho certo. Confie no plano dele e lembre-se de que a pessoa destinada a você também está em uma jornada que a levará até você. Portanto, seja paciente e tenha fé. Deus está alinhando tudo perfeitamente. A pessoa com quem você deve estar está a caminho, assim como você está a caminho dela. Mantenha seu coração aberto, seja fiel a si mesmo e confie que o plano de Deus está se desenrolando exatamente como deveria. O casamento é uma das áreas mais significativas de nossas vidas e é muito importante para Deus. Ele quer que escolhamos com sabedoria porque o casamento é mais do que apenas um relacionamento entre duas pessoas. Ele também reflete seu relacionamento com a igreja. É por isso que Deus estabelece altos padrões para o casamento e quer estar envolvido em nossa escolha de um cônjuge. Quando exploramos as profundezas de nossa conexão com Deus, descobrimos uma verdade inabalável. Nosso vínculo com Ele permanece firme, inabalável pelo fluxo e refluxo dos relacionamentos terrenos. O casamento, embora sagrado, não define nossa jornada espiritual. Em vez disso, é a nossa fidelidade a Deus que molda o curso de nossas vidas, incluindo nossas uniões. Com muita frequência, nos desviamos do caminho de Deus em busca de companheirismo, escolhendo parceiros que não compartilham de nossa fé. No entanto, Deus, em sua infinita sabedoria e amor, guia-nos para aqueles que caminham ao nosso lado no caminho da fé. Veja bem, Deus é meticuloso ao nos preparar para nosso futuro cônjuge. Muitas pessoas não percebem isso porque não valorizam os métodos de Deus. Deus é um Deus de ordem e Ele tem princípios que segue. Ao contrário dos seres humanos, que muitas vezes tentam distorcer os padrões de Deus para atender aos seus desejos, Deus permanece firme. Mesmo na igreja, esse princípio às vezes é esquecido. Veja Adão, por exemplo. Ele não pediu uma companheira. Foi Deus quem viu que não era bom para ele ficar sozinho. Adão nem sabia que estava sozinho até que Eva foi trazida a ele. Quando a viu, ele imediatamente reconheceu o que estava perdendo. Adão estava pronto. Então Eva foi apresentada a ele. Essa preparação também se aplica a nós. Se formos ociosos ou deixarmos de seguir a orientação de Deus em determinadas áreas de nossa vida, estaremos prestando um péssimo serviço a nós mesmos. Deus quer que sejamos a melhor versão de nós mesmos para nosso futuro parceiro. Assim como Ele nos prepara, Ele também os prepara para que, quando chegar a hora, possamos nos reconhecer. Ninguém é perfeito, mas Deus nos dá parceiros que nos complementam. Ele nos treina para crescermos e estarmos prontos para os relacionamentos conjugais que planejou para nós. O aprendizado é um processo que dura a vida inteira, mas há um certo nível de prontidão que devemos alcançar em diferentes aspectos da vida, inclusive no casamento. Só poderemos ver o que Deus tem reservado para nós quando tivermos um relacionamento com Ele e buscarmos sinceramente sua vontade. Uma das verdades fundamentais que Ele revela
é a importância de estarmos unidos a outros cristãos, aqueles que o abraçam de todo o coração e buscam ativamente sua presença. Pois, na união de duas almas unidas pela fé, a luz de Deus brilha mais forte, iluminando o caminho a seguir. Ele nos adverte contra nos envolvermos com aqueles que não compartilham de nossa reverência, sabendo que tais uniões podem nos desviar do caminho para a escuridão. Assim, quando Deus nos apresenta uma pessoa, Ele garante que seu compromisso com ele seja inabalável e que sua resolução de honrá-lo seja inabalável. Esse companheiro escolhido se torna um farol de graça de Deus em nossa vida, nos guiando em direção à retidão e nos afastando da tentação. Juntos, criamos um vínculo baseado na devoção mútua, um relacionamento que glorifica a Deus em todos os aspectos. De fato, uma união abençoada por Deus não prejudica nosso crescimento espiritual, mas o nutre, nos levando cada vez mais perto de sua presença divina. Quando o nosso relacionamento serve como um santuário para nossas almas, um santuário onde a presença de Deus é palpável, sabemos que encontramos o parceiro desejado. É um testemunho da primazia de nosso relacionamento com Deus, um lembrete de que nosso propósito final está na comunhão com Deus. Pois não é a perfeição de nossos casamentos que garante o nosso lugar na eternidade, mas a profundidade de nossa conexão com Deus. Nossa jornada rumo à salvação não depende de medidas mundanas de sucesso, mas de nossa fé e devoção inabalável. No final, é nosso compromisso inabalável com Deus que garante nossa união eterna, um vínculo forjado no fogo do amor divino e destinado a durar toda a eternidade. Você verá sinais claros. Deus se comunica conosco de várias maneiras e em momentos diferentes, especialmente quando se trata de assuntos importantes. A maneira como você percebe a voz de Deus está intimamente ligada ao seu relacionamento com Ele. Se você não estiver familiarizado com Ele, talvez seja mais difícil reconhecer sua orientação. Assim como você reconheceria a voz de um amigo próximo ou um membro da família, você pode aprender a reconhecer a voz de Deus com o tempo. No início talvez não tenha certeza, mas à medida que seu relacionamento com Deus crescer, você poderá confirmar sua orientação com mais clareza. Deus faz isso para evitar confusão sobre com quem se casar. Ele costuma usar as formas mais comuns de falar com você, complementadas por outros meios. Por exemplo, ele pode te dar uma sensação de paz em relação a essa pessoa ou pode enviar pessoas à sua vida para afirmar que você e essa pessoa estão destinados a ficar juntos. Parece que tudo aponta para essa pessoa. É fundamental prestar atenção a todas as maneiras pelas quais Deus se comunica conosco. Quando for o momento certo, você simplesmente saberá. Não haverá nenhuma confusão sobre seus sentimentos em relação a essa pessoa. Embora seja natural ter algumas dúvidas, já que se trata de uma decisão importante, no fundo você terá a certeza de que essa pessoa foi feita para você. Por meio de várias interações e experiências com ela, você reconhecerá que vocês dois se encaixam bem. Você terá certeza de que Deus tem trabalhado para unir vocês dois. Essa conexão será mútua. Você se sentirá atraído por ela e ela se sentirá da mesma forma. Veja a história de Adão e Eva. Quando Adão viu Eva, ele imediatamente a reconheceu como aquela que havia sido criada para ele, dizendo: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne." Ele sabia, sem dúvida, que ela era a mulher certa para ele. Da mesma forma, considere Isaac. Embora tenha vivido entre muitas pessoas, ele não encontrou ninguém adequado até que Deus, por meio de seu pai Abraão, orquestrou seu encontro com Rebeca. No momento em que Isaac a viu, ele soube que ela era a pessoa certa. Gênesis 24 nos diz que Isaac foi confortado pela presença dela após a morte de sua mãe. Esse tipo de conhecimento é muitas vezes inegável para os verdadeiros cristãos. Podemos tentar ignorá-lo, mas o sentimento geralmente está lá, nos guiando para a pessoa que Deus escolheu para nós. Deus está profundamente interessado em nossa vida e quer nos guiar, especialmente em áreas importantes como o casamento. Ele estabelece padrões elevados e quer que escolhamos com sabedoria.
Se permanecermos em sintonia com sua voz e orientação, podemos ter certeza de que Ele nos conduzirá à pessoa certa. Se realmente quisermos entender o plano de Deus para nosso futuro cônjuge, precisamos nos concentrar em 3 etapas cruciais. Primeiro, devemos desejar genuinamente agradar a Deus. Sem essa intenção sincera, não seremos capazes de reconhecer o cônjuge que Deus tem para nós. Há momentos em que podemos nos sentir decepcionados com os métodos de Deus porque não vemos o resultado imediatamente. Entretanto, quando o nosso desejo mais profundo é agradar a Deus, nos esforçamos para seguir sua vontade, mesmo quando Ele for contra nossas próprias inclinações. Chegar a esse ponto de ter um coração rendido torna muito mais fácil perceber a orientação de Deus. Em segundo lugar, devemos orar. A comunicação com Deus é essencial para que possamos discernir o que Ele está revelando sobre o nosso futuro cônjuge. Precisamos pedir fervorosamente que Ele torne seu plano claro para nós. Sem orações regulares, permanecemos cegos às suas revelações. Essa etapa é vital para obtermos um entendimento mais claro. Por fim, estudar a palavra de Deus é fundamental. A Bíblia é a principal forma de Deus falar conosco, mais do que qualquer outro meio. Ele usa sua palavra para comunicar sua vontade. Se negligenciarmos as Escrituras, não estaremos nos posicionando para ver o que Deus está nos mostrando. Seguir essas etapas permite nos alinharmos com a vontade de Deus e ver o caminho que Ele traçou para nós em nossos relacionamentos. Podemos ter um casamento feliz se fizermos desses esforços uma parte de nossa vida diária. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Na busca pelo amor, navegar pelo cenário moderno muitas vezes pode parecer tão desconcertante quanto a jornada dos israelitas para sair do Egito. É um caminho repleto de incertezas. O que dizer, quando dizer e se os sentimentos são recíprocos. No entanto, em meio a essa complexidade, há uma luz orientadora. Quando Deus orquestra uma conexão e alguém gosta genuinamente de você, Ele envia sinais inconfundíveis. Esses sinais podem estar presentes em sua vida, mas talvez você não os tenha percebido. Número 1. A confirmação por meio do alinhamento. A confirmação de Deus geralmente vem por meio do alinhamento de sinais internos, externos e eternos. Os sinais internos são os estímulos em seu coração e mente, alinhados com os desejos que Deus colocou dentro de você. Eles podem se manifestar como uma sensação de paz, alegria e alinhamento espiritual. Esses estímulos internos são cruciais, pois ressoam em seu ser mais íntimo, sinalizando que a mão de Deus está trabalhando. Considere como exemplo a história de 2 pessoas que conheci, Cíntia e Carlos. Cíntia sentia uma profunda sensação de paz e alegria sempre que estava com Carlos. Ela orou pedindo orientação e recebeu uma clara sensação de afirmação em seu coração. Essa confirmação interna lhe deu coragem para buscar um relacionamento com Carlos, sabendo que Deus estava guiando seus passos. Sinais externos são expressões tangíveis do afeto e do caráter da outra pessoa. Eles devem ser consistentes e evidentes, demonstrando que seus sentimentos e intenções são genuínos. Esses sinais servem como uma confirmação para você e para as pessoas ao seu redor de que esse relacionamento faz parte do plano de Deus. Para Carlos, os sinais externos eram evidentes em suas ações. Ele sempre demonstrou amor, respeito e bondade por Cíntia. Suas palavras combinavam com suas ações e seu caráter brilhava em tudo o que fazia. Os amigos e a família de Cíntia também notaram isso, afirmando que as ações de Carlos estavam alinhadas com suas palavras. Os sinais eternos são intervenções divinas que preparam o caminho para o seu relacionamento. Eles incluem circunstâncias e eventos que parecem perfeitamente orquestrados demais para serem meras coincidências. Quando Deus está agindo, os obstáculos são removidos e o relacionamento progride de uma forma que está além da explicação humana. Pense em como os caminhos de Cíntia e Carlos se cruzaram. Eles se conheceram em um encontro aparentemente aleatório.
Mas à medida que se conheceram, perceberam que seus caminhos já haviam se cruzado muitas vezes sem que percebessem. Era como se Deus estivesse orquestrando o encontro deles o tempo todo, tecendo suas vidas no tempo perfeito. Ao reconhecer e se alinhar com esses sinais, você pode discernir a vontade de Deus para o seu relacionamento e seguir em frente com confiança, sabendo que Ele está guiando seus passos. Número 2. Entender como Deus se comunica conosco é essencial para reconhecer seus sinais. Deus usa 3 meios principais para transmitir sua vontade: sua palavra, o Espírito Santo e nossas circunstâncias. A Bíblia, como a palavra inspirada de Deus, é a fonte suprema de verdade e sabedoria. Ela nos oferece princípios e ensinamentos atemporais que servem de guia para a nossa vida. Quando buscamos a vontade de Deus, devemos primeiro recorrer à sua palavra, pois ela é o alicerce sobre o qual todas as outras orientações são construídas. A Bíblia não é apenas um livro de histórias e ensinamentos morais. Ela é a comunicação direta de Deus conosco, revelando seu caráter, suas promessas e seus desejos para a nossa vida. O Espírito Santo também desempenha um papel fundamental para nos guiar. O Espírito habita em cada verdadeiro cristão, ajudando a entender a palavra de Deus e a aplicá-la em nossa vida. Entretanto, discernir a voz do Espírito Santo às vezes pode ser um desafio. Precisamos cultivar um espírito sensível por meio da oração, da meditação e da obediência. O Espírito Santo nunca nos guiará contra as verdades das Escrituras ou o caráter de Deus. Portanto, devemos testar cada impressão com base no padrão da palavra de Deus. Além disso, Deus fala conosco por meio de nossas circunstâncias. Ele pode orquestrar eventos em nossas vidas para nos guiar, ensinar e moldar a sua imagem. Essas circunstâncias podem incluir portas abertas ou fechadas, um conselho de mentores sábios, ou a paz ou a inquietação em nosso coração. Deus também pode usar outros meios sobrenaturais para se comunicar conosco. Mas devemos sempre pesar essas experiências em relação aos ensinamentos das Escrituras e ao testemunho do Espírito Santo. É importante observar que discernir a vontade de Deus nem sempre é fácil ou direto. Requer humildade, oração e disposição para se submeter à orientação de Deus. Às vezes podemos interpretar mal os sinais de Deus ou entender mal suas intenções. Nesses casos, devemos confiar em sua sabedoria e bondade, sabendo que Ele faz todas as coisas para o nosso bem e sua glória. Reconhecer os sinais de Deus requer um profundo entendimento de sua palavra, um espírito sensível à orientação do Espírito Santo e um coração perspicaz para interpretar nossas circunstâncias. Ao alinharmos esses 3 aspectos, podemos discernir com confiança a vontade de Deus para nossas vidas e caminhar em obediência a Ele. Número 3. Quando alguém se alinha emocionalmente com você, é um sinal digno de atenção. Nos relacionamentos atuais, o foco muitas vezes se direciona para prazeres efêmeros em vez de conexões espirituais ou emocionais. Mas se você encontrar alguém que se alinhe com seu espírito, aproximando você de Deus, isso é significativo. Às vezes não precisamos de um sinal dramático de Deus. Precisamos apenas olhar ao redor e ver quem está influenciando nossas vidas. Se essas influências forem positivas, então é um sinal claro. Por outro lado, se elas te desviarem do caminho certo, é aconselhável se distanciar rapidamente. Não se trata apenas de uma batalha pessoal. É uma batalha espiritual e às vezes a retirada é a melhor estratégia. Considere este cenário. Você conhece alguém novo e sente uma conexão instantânea. Suas conversas são profundas e significativas e você se pega pensando nelas com frequência. Entretanto, ao conhecer melhor essa pessoa, você percebe que os valores e as crenças dela não estão alinhadas com os seus. Talvez ela não compartilhe de sua fé ou tenha uma perspectiva diferente sobre questões importantes. Nessa situação é essencial ouvir a voz interior que pode ser o Espírito Santo guiando você. Se essa pessoa estiver te afastando de Deus ou fazendo com que você comprometa seus valores, isso pode ser um sinal de que ela não é a pessoa certa para você.
Ao considerar um relacionamento, é crucial alinhar seus desejos com a palavra de Deus. Os ensinamentos de Paulo em 1 Coríntios 7 enfatizam a importância da vida de solteiro para os que não têm interesse no casamento e do casamento para os que estão inclinados a ele. Portanto, seu coração deve desejar um parceiro que se alinhe a você de maneira emocional e prática, de acordo com os princípios de Deus. O alinhamento emocional em um relacionamento é um indicador poderoso da vontade de Deus. Não se trata apenas de como você se sente em relação à pessoa, mas também de como ela influencia sua jornada espiritual. Mantenha seus olhos e seu coração abertos para discernir a direção de Deus e confie que Ele te guiará até a pessoa certa no momento certo. Número 4. Considere um alinhamento prático em seu relacionamento. A Bíblia nos incentiva a buscar sabedoria em todas as coisas, especialmente nas questões do coração. Quando não há uma ordem divina clara ou uma orientação espiritual, a sabedoria nos guia. Pense na prática. Esse relacionamento faz sentido? Existem barreiras ou práticas como distância ou caminhos de vidas conflitantes que possam impedir um futuro juntos? Suas personalidades e valores se complementam, garantindo um relacionamento harmonioso além da atração inicial? Ao orar e investir tempo nesse relacionamento, vocês estão crescendo juntos de uma forma significativa que sugere uma conexão ordenada por Deus. Por exemplo, suponha que você esteja em um relacionamento à distância. Nesse caso, é fundamental avaliar se há um plano realista para eventualmente ficarem juntos ou se a distância será uma barreira perpétua. Da mesma forma, se suas metas ou valores de vida forem fundamentalmente diferentes, isso pode indicar que o relacionamento não faz parte do plano de Deus para sua vida. A sabedoria também envolve buscar conselhos de mentores ou amigos de confiança que possam oferecer uma perspectiva diferente. As percepções deles podem te ajudar a ver as coisas com mais clareza e a tomar uma decisão mais informada. Lembre-se de que Deus usa a sabedoria para guiar seu povo, e quando um relacionamento é realmente enviado por Ele, ele se alinhará com o raciocínio prático e fará sentido para os dois indivíduos envolvidos. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, na busca por companheirismo, nosso foco pode inadvertidamente se voltar para aqueles que não estão alinhados com o nosso caminho destinado. Como seguidores de Cristo, muitos de nós ansiamos pela orientação divina para encontrar nosso futuro cônjuge, mas podemos ter dificuldades para discernir os sinais de uma combinação divina. Surge então a pergunta: como podemos reconhecer se nosso companheiro ou companheira atual é a pessoa que Deus ordenou para nós? É fundamental reconhecer que a busca por um parceiro de vida também envolve o autoaperfeiçoamento. Para atrair e manter um parceiro íntegro, precisamos incorporar a confiabilidade em nós mesmos. Embora o fascínio dos opostos seja comum, valores fundamentais divergentes podem frustrar a possibilidade de uma união perfeita. Quer você esteja navegando nas águas da vida de solteiro, do namoro ou do noivado, esta mensagem tem o objetivo de esclarecer as características que você deve buscar em um parceiro ou uma parceira para a vida toda, promovendo um relacionamento sólido e significativo que prepare o caminho para o casamento. Sinal número 1. Essa pessoa desperta suas melhores qualidades. A pessoa ideal serve como um farol, iluminando o que há de melhor em você. Ela te abraça totalmente e desperta um desejo inegável de se elevar. Essa pessoa não apenas destaca seus pontos fortes, mas também defende suas ambições e sonhos, por mais formidáveis que possam parecer. Ela incentiva seu crescimento e a aquisição de novas habilidades, oferecendo apoio inabalável ao longo de sua jornada. Na presença dela, você é imbuído de um senso de vigor e capacidade, acreditando em sua capacidade de vencer desafios. A fé dessa pessoa em você permanece firme, mesmo em momentos de dúvida, te lembrando de seu valor e potencial. Além de promover o desenvolvimento pessoal, a pessoa certa nutre sua essência de várias maneiras. Você terá afeto e respeito, será abraçado por seu verdadeiro eu, incluindo seus defeitos, e será incentivado a aperfeiçoar essas imperfeições juntos. Esse relacionamento, no entanto, não é um esforço unilateral.
Ele prospera com a dedicação e o apoio mútuos para o crescimento um do outro, ecoando a sabedoria do livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Como o ferro afia o ferro, assim uma pessoa afia a outra. Na união com a pessoa certa, seus pontos fortes são aprimorados, levando você a se tornar a pessoa que Deus imaginou. Esse vínculo traz a alegria e plenitude a todas as facetas da vida, imbuindo sua parceria com propósito e aspiração. Em sua busca por companheirismo, não procure alguém que diminua você, mas sim alguém que te inspire e te eleve ao seu maior potencial. Sinal número 2. O fortalecimento por meio de provações. Um testamento do companheirismo divino. Na tapeçaria de relacionamentos tecida pelas mãos de Deus, cada desafio, cada provação que encontramos não é meramente um obstáculo, mas um instrumento divino criado para fortalecer os laços de companheirismo. É uma verdade fundamental que todo relacionamento destinado por Deus passará por tempestades. No entanto, é nestes momentos de adversidade que os verdadeiros vínculos se revelam, não por se enfraquecerem sob pressão, mas por se tornarem mais fortes e resistentes. Considere o seguinte: quando os céus parecem desafiar sua união, isso não é um sinal para se separar, mas um convite para se aproximar mais, para forjar um vínculo que a adversidade não pode quebrar. O verdadeiro amor, o tipo que Deus abençoa, prospera sob provações. É nessas provações que encontramos não apenas a força de nossa fé, mas a profundidade de nosso compromisso um com o outro. A pessoa certa, vista pelos olhos de Deus, não é aquela que se afasta quando o céu escurece, mas sim aquela que permanece firme, de mãos dadas com você, enfrentando a tempestade de frente. Essa união, essa aliança inquebrantável, é o que transforma relacionamentos comuns em parcerias divinas. É trabalhando juntos, enfrentando os desafios de frente, com fé e amor, que não apenas sobrevivemos, mas prosperamos. Veja o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Essa escritura resume a essência de um relacionamento ordenado por Deus. As provações não são apenas obstáculos, mas trampolins para um amor mais forte e mais maduro. Um amor que não carece de nada, porque é construído sobre o alicerce da fé inabalável e da orientação de Deus. Ao abraçarmos essas provações com o coração aberto, reconhecemos a mão de Deus em moldar nossa jornada, em moldar nossos relacionamentos para que sejam reflexos de seu amor e de sua força. É um testemunho do poder da fé e do apoio inabalável de um parceiro escolhido por Deus. Ao passarmos por essas provações, devemos nos lembrar de que cada desafio enfrentado juntos é um passo mais próximo de um vínculo que não é apenas duradouro, mas eternamente abençoado por Deus. Sinal número 3. Ser guiado em direção à justiça. Quando você encontrar alguém que te aproxima de Deus, em vez de te levar a se desviar do caminho da fé, considere isso um farol celestial. A essência de um companheirismo sagrado não está nos desejos mundanos, mas na jornada mútua rumo à justiça. Essa pessoa não pressionará você a tomar decisões ou ações que entrem em conflito com suas convicções espirituais. Em vez disso, ela ficará ao seu lado, honrando e elevando seu compromisso de andar na luz de suas crenças. Reflita sobre a sabedoria de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, onde somos advertidos a não criar laços com aqueles que não compartilham da nossa fé. Por quê? Porque uma união enraizada em Deus permanece firme contra as tempestades da vida, ao passo que lealdades incompatíveis podem nos levar à escuridão. Em um relacionamento abençoado por Deus, você encontrará força em sua fé compartilhada, valores que se alinham e uma parceria que te aproxima cada vez mais do Todo-Poderoso. Na busca pelo amor, talvez você se pergunte se cabe a você
procurar aquela pessoa especial ou se a paciência é a chave, esperando que Deus faça a sua jogada. A verdade é a seguinte: embora o esforço humano muitas vezes nos leve a caminhos de erro e arrependimento, o momento e a escolha perfeitos de Deus podem nos levar a uma felicidade que nunca imaginamos. Ele nos convida a nos concentrarmos em viver uma vida com propósito, cultivar a nós mesmos e estabelecer um alicerce para o futuro. Em sua sabedoria e no momento certo, Deus revelará um amor feito sob medida para você, poupando você da dor e de tentativas equivocadas. Confie no plano de Deus e deixe que seu coração permaneça aberto à sua mão orientadora. Sinal número 4. A orientação divina por meio das Escrituras. Ao longo da nossa jornada pela vida, buscando aquele que viajará ao nosso lado, existe uma ferramenta poderosa para discernir o plano de Deus para nós: a Bíblia. Esse texto sagrado não é apenas uma coleção de relatos históricos, é a própria essência da voz de Deus, um guia que nos orienta nas complexidades da vida e dos relacionamentos. Ao ponderar sobre a pessoa com quem compartilhará sua vida, considere o relacionamento dela com a palavra de Deus. Um parceiro que busca sabedoria nas Escrituras, que as usa como bússola para decisões morais e éticas, é um sinal de um coração alinhado com a vontade de Deus. Essa pessoa provavelmente é a companheira que Deus destinou a você. Mas como podemos distinguir a voz de Deus de nosso próprio desejo? O Espírito Santo desempenha um papel crucial nesse discernimento. Ao contrário das emoções passageiras, de luxúria ou paixão, o Espírito Santo instila uma paz que ultrapassa todo o entendimento, uma clareza que aponta para a escolha de Deus para você. Essa paz não é meramente a ausência de turbulência, é uma profunda certeza de que o caminho que você está considerando é ordenado por Deus. Quando pensar em seu parceiro em potencial, se houver uma sensação inegável de paz e uma segurança profunda que parece vir de fora de você, entenda isso como um sussurro divino de que você está no caminho certo. Em nossa busca pelo amor, não nos deixemos levar pelos desejos superficiais que muitas vezes obscurecem o julgamento. Em vez disso, deixe que o Espírito Santo te guie, usando a palavra de Deus como seu mapa. Lembre-se de que Deus não se esqueceu de você. Em seu tempo perfeito, Ele revelará a pessoa que preparou para você. Confie em seu plano e esteja aberto aos sinais que Ele envia, pois eles são os faróis que te guiarão ao amor que Ele destinou a você. Essa abordagem para encontrar a pessoa certa para você está profundamente enraizada em uma fé que acredita no papel ativo de Deus em nossas vidas. É um lembrete de que em um mundo de desejos fugazes, o amor eterno que Deus planeja para cada um de nós é guiado por sua sabedoria e tempo, e não por nossos corações impacientes. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. É esse o sinal que você estava esperando? Se você tem se perguntado se essa é a pessoa certa, considere esta a sua resposta. Encontrar pessoas de Deus nesta geração pode ser um desafio. Se você tem alguém que apresenta os sinais que vamos descrever hoje, essa pode ser a resposta que você estava procurando. Deus está dizendo que essa é a confirmação pela qual você orou. Sinal número 1. A rejeição nos relacionamentos é dolorosa. Sim, é desconfortável e ninguém gosta disso. Mas às vezes, essas experiências são os testes necessários para te moldar no que Deus quer que você seja. Você tem pedido sinais, orado por orientação, e talvez a rejeição que está enfrentando seja um sinal de Deus. Muitas vezes, pedimos sinais, mas precisamos abrir os olhos para vê-los. Talvez Deus esteja dizendo que essa rejeição está te redirecionando para um caminho certo. Quando suas opiniões são rejeitadas pelo mundo, isso pode significar que você está no caminho certo. O próprio Senhor Jesus disse isso em João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se encontrar desacordo com o mundo, isso pode ser um sinal de que você está se alinhando mais com Jesus. A direção do mundo
geralmente se opõem às de Jesus Cristo. Como Satanás é o Deus desse mundo, a trajetória do mundo continua a se desviar dos ensinamentos bíblicos. O caminho para a destruição é largo e muitos o seguem. Já o caminho para a vida é estreito e difícil de encontrar. Trilhar o caminho estreito significa ir contra o fluxo do mundo. Portanto, se você não se alinhar com os caminhos do mundo, isso é um sinal de que você está no caminho certo. O que significa ser uma pessoa mundana? É um desafio reconhecer o mundanismo em nossa vida, mas como seguidores de Jesus, não devemos ser influenciados pelo mundo. Em vez disso, nossas ações e pensamentos devem estar alinhados com a palavra de Deus. Uma pessoa santa é aquela que faz a vontade de Deus. Não é possível ser mundano e santo ao mesmo tempo. Eles são opostos. Buscar a santidade significa buscar a paz e viver de uma forma que agrade a Deus. Viver uma vida santa pode parecer estranho para o mundo, mas é uma vida de separação dos costumes mundanos. No entanto, não é uma vida solitária, pois você tem o Espírito Santo com você em todas as provações e desafios. Quando você passa por momentos difíceis, Deus está aí com você, garantindo que não seja consumido pelas águas dos desafios da vida. Um sinal claro de que você está caminhando em alinhamento com o plano de Deus é que quando Ele une seu coração a alguém especial, isso realmente acontece. Não é por sua força ou atração mundana, mas pelo vínculo divino orquestrado pelo próprio Deus. Refletindo sobre o meu próprio passado, vivenciei relacionamentos baseados em atrações passageiras, sem a profundidade e a substância que advém de uma união abençoada por Deus. Você já enfrentou desafios com alguém, mas em vez disso, te afastar dessa pessoa, o desafio te aproxima dela? Essas provações não são obstáculos, mas trampolins para uma conexão mais forte e profunda. Esse é um sinal de que Deus está no centro de seu relacionamento. Você precisa de uma pessoa que compartilhe de sua fé, alguém que se apegue à crença de que Deus ajudará vocês dois independentemente da tempestade. Ele deve ser sua rocha, te levantando quando você estiver deprimido, lembrando de que tudo acabará se encaixando. Se o seu relacionamento não tiver esse alicerce espiritual, isso pode ser um sinal de que essa pessoa não faz parte do plano de Deus para você. Na vida, você enfrentará desafios, mas lembre-se de que Deus não necessariamente remove obstáculos, mas Ele com certeza caminha com você através deles. As pessoas geralmente confundem as dificuldades com um sinal de que não estão no caminho certo. O diabo, o grande enganador, tentará te convencer de que Deus está contra você durante as provações. Mas a Bíblia, em Isaías, nos assegura que Deus está conosco. Ele não envia um anjo ou uma equipe de resgate. Ele mesmo vem. A vitória sobre os desafios da vida é uma prova de que estamos trilhando o caminho de Deus. Veja a vida de Jó. Ele enfrentou provações inimagináveis, mas permaneceu firme em sua fé. Suas provações o refinaram, o transformando em um homem que conhecia e entendia Deus intimamente. Assim como Jó cresceu por meio de seu sofrimento, nós também podemos crescer por meio do nosso. As provações não são uma indicação de que estamos no caminho errado, especialmente quando saímos delas mais fortes e mais fiéis. Alguns de vocês que estão ouvindo agora podem ter passado pela fornalha da vida, mas sabem, no fundo do coração, que Deus estava com vocês durante tudo isso. Lembre-se, se Deus estiver com você nas tempestades, você está no caminho certo. Outro sinal, que está intrinsecamente ligado ao sinal número 2, é a paz absoluta. Você já experimentou essa profunda sensação de paz sabendo que Deus te protegerá? É uma paz que ultrapassa todo o entendimento, uma paz que assegura a provisão e o cuidado de Deus de uma forma que nada mais pode fazer. A paz pode ser ilusória. Muitas famílias foram desfeitas e muitos relacionamentos terminam porque as pessoas não entendem a natureza da paz. Elas acham que ao primeiro sinal de problema, tudo deve desmoronar. Mas essa é uma concepção errônea que vemos com muita frequência em nossa sociedade de ritmo acelerado e gratificação instantânea. No entanto, quando você encontra alguém que te dá esse senso de confiança,
Isso te leva a uma paz inigualável. Como mulher, se você puder se submeter ao seu marido, e como homem, se puder proteger e cuidar de sua esposa, você encontrará a paz que tem procurado. É uma paz que emana do fato de saber que Deus está no controle e que, independentemente dos desafios que surjam em seu caminho, Ele está aí com você para te guiar. No Salmo 23, versículos 1 ao 3, vemos a transição de Davi de falar sobre Deus para falar diretamente com Ele. Ele declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome." Isso nos mostra que mesmo quando estamos no caminho certo, ainda enfrentaremos desafios. Mas a paz que advém do fato de sabermos que Deus está conosco, nos guiando e nos protegendo, está além de qualquer coisa que possamos compreender. Assim como Jesus dormia tranquilamente em um barco durante uma tempestade, quando você está no caminho certo, pode ter certeza de que Deus está te conduzindo para a segurança. Não importa quão violenta seja a tempestade, você pode dormir em paz, sabendo que Deus está no controle. Moisés também experimentou essa paz quando conduziu os israelitas pelo deserto. Humanamente falando, era uma jornada impossível, mas Moisés tinha certeza da presença de Deus que lhe proporcionou descanso para a jornada. Essa paz que ultrapassa todo o entendimento está disponível para você hoje. Quando você permite que Deus te conduza, você pode ter certeza de que Ele te guiará em todas as tempestades e desafios que surgirem em seu caminho. Portanto, confie na orientação dele e você encontrará a paz que seu coração deseja. O quarto sinal de que Deus está dizendo que você tem perguntado se essa pessoa é a pessoa certa é quando você permanece inabalável em seus princípios divinos. Atos, capítulo 4, versículos 18 ao 20, ilustra isso muito bem. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Em sua jornada pela vida, você pode encontrar desafios e ameaças, especialmente se tiver escolhido o caminho da retidão. Às vezes, você pode se sentir pressionado a comprometer sua fé e seus padrões. Entretanto, escolher permanecer firme com Deus, se recusando a fazer concessões, significa que você está no caminho certo. Seguir esse caminho não garante que todos em sua vida permanecerão. Na verdade, você pode até perder relacionamentos com pessoas queridas. Essa verdade é ecoada em Mateus capítulo 10, versículos 34 ao 36, onde Jesus diz: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Essa passagem enfatiza a importância de priorizar seu relacionamento com Deus acima de tudo. Assim como José, que permaneceu comprometido com a retidão e evitou o pecado, ou Daniel, que se recusou a se contaminar com a comida do rei da Babilônia, ou os 3 jovens hebreus que preferiram enfrentar a morte a se curvar perante a imagem de Nabucodonosor, você também pode manter a sua fé em Deus sem fazer concessões. Embora possa haver perseguição por permanecerem firmes, as histórias dessas pessoas nos asseguram que permanecer fiel a Deus é andar no caminho certo. Sua fé inabalável, mesmo diante da adversidade, serve como testemunho do poder de permanecer firme na verdade de Deus. Essa fé inabalável é inegociável. Ela exige fidelidade a Deus acima de tudo, como declara Romanos capítulo 3, versículo 4. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Essa verdade é o que diferencia os verdadeiros cristãos,
E é esse compromisso inabalável que nos alinha com a vontade e o propósito de Deus. Portanto, ao navegar em seus relacionamentos, lembre-se de permanecer firme em sua fé e princípios, pois é na fé inabalável que a vontade de Deus é revelada e suas bênçãos são concedidas a você. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você está procurando um relacionamento que levará ao casamento? Você está cansado de entrar e sair de relacionamentos? Na vida parece que você precisa de uma orientação muito rigorosa sobre assuntos de relacionamento devido à sua tendência a cometer erros. Se isso te descreve, você está apenas a alguns passos de encontrar a pessoa certa, perfeita que Deus tem em mente para você. Portanto, quero que você preste atenção e acredite no que está prestes a ouvir. Em nosso mundo moderno, muitas pessoas se tornaram criativas para descobrir quem pode ser seu par perfeito. Algumas apostam na leitura da palma da mão, enquanto outras confiam em horóscopos, adivinhações ou previsões do futuro para orientá-las em direção ao parceiro ideal. Tudo se resume a uma coisa: ninguém quer se casar com alguém que não o fará feliz no longo prazo. É desejável passar a vida com a pessoa certa, perfeita que Deus criou para você e ser intencional e importante ao procurar o parceiro certo. Todo mundo deseja encontrar seu par perfeito e viver feliz para sempre. Mas o segredo é o seguinte: você precisa ser intencional em relação a isso. Você não pode simplesmente ficar sentado de braços cruzados, esperando que o príncipe ou a princesa encantada apareça magicamente do nada e diga: "Eu aceito". É preciso procurar ativamente pela pessoa certa. É como procurar a roupa perfeita. Você precisará experimentar coisas, ver o que serve e ser intencional sobre o que está procurando. Ela pode estar mais perto do que você imagina. Agora você deve estar se perguntando: como saberei que essa é a pessoa certa para mim? Quais são os sinais para saber que estou no relacionamento certo? Quais são os sinais de alerta que devo observar para saber se essa não é a pessoa que Deus tem em mente para mim? Às vezes é como tentar resolver um quebra-cabeças sem todas as peças. Você está à procura de sinais e pistas que lhe digam se aquela pessoa é o parceiro certo para você. Mas quais são esses sinais? Como saber se você está no relacionamento certo ou se está na hora de se afastar? E quanto aos alertas que estão bem na sua cara? Será que são avisos de Deus dizendo para você se afastar? Agora entendo que é mais como um emaranhado de perguntas, mas estamos todos juntos nisso, tentando navegar no mundo louco do amor e dos relacionamentos. Agora, deixe-me compartilhar alguns sinais a serem observados para garantir que o relacionamento em que você quer embarcar é o certo. Você está pronto? Sinal número 1. A confirmação do Espírito Santo. É engraçado como muitas pessoas querem começar aquele lindo relacionamento romântico sem antes obter a confirmação de Deus. Entendo que essa pessoa é incrivelmente bonita ou atraente e te deixou maravilhado, mas você também precisa entender que as pessoas mudam. A mesma pessoa que conquistou seu coração hoje e está lhe dando sentimentos de amor e alegria pode se tornar muito diferente mais tarde na vida. Se eu fosse você, antes de iniciar qualquer relacionamento, esperaria a confirmação de Deus para começar. Por que isso é importante? Bem, Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Ele conhece nossos pontos fortes e fracos e sabe exatamente do que precisamos para viver a vida com paz. Em vez de olhar para quaisquer outros fatores que possam fazer um relacionamento dar certo, busque a Deus e confie em sua graça para ajudá-lo a encontrar a pessoa certa perfeita. Assim como aconteceu com Adão, Deus sabia exatamente o tipo de pessoa certa que ele precisava. Antes de considerar qualquer outro fator, você nunca deve desprezar a confirmação do Espírito Santo. Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor vale mais que finas joias. Isso se aplica tanto a homens quanto a mulheres. Embora raras, vale a pena procurar pessoas assim. Suas boas qualidades são muito mais valiosas do que qualquer dote que possa ser oferecido.
Elas serão grandes bênçãos para seus cônjuges, tanto de maneira prática quanto espiritual. Sem o temor do Senhor, não há verdadeiramente nenhum caráter nobre, nenhuma espiritualidade real e nenhuma sabedoria real. Meu amigo e minha amiga, estou convencido de que é por isso que Deus me convidou para falar com você hoje. Você nunca deve descartar a confirmação que recebe de Deus. Essa confirmação pode vir das seguintes maneiras: Escrituras, oração, paz interior, estímulos e convicções, comunidade e companheirismo, circunstâncias e, finalmente, por meio de sonhos e visões. Não vale a pena esperar por qualquer relacionamento em que você não consiga obter uma confirmação clara de Deus, pois Ele está respondendo para que você siga em frente e espere que Ele traga outra pessoa para a sua vida. Sinal número 2. Sentimento profundo de amor. Também é engraçado o fato de algumas pessoas não acreditarem que Deus é a fonte do amor. Esse profundo sentimento de amor e afeição que você está nutrindo por essa pessoa encantadora foi plantado por Deus. Essa sensação de frio na barriga que você tem quando está perto de alguém especial é a maneira de Deus lhe dar um grande sinal de positivo. Se você prestar atenção, verá que esse amor fica mais forte a cada dia. É como se você não pudesse deixar de amá-los cada vez mais. Pode ser que ela não seja a mais elegante ou a mais legal, mas é aquela que seu coração não pode deixar de adorar. O amor é incrível, e quando você o sente assim, é a maneira de Deus dizer para você ir em frente. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo, que nos foi dado. Não se deixe levar pelo pensamento de que o amor é carnal. A Bíblia diz claramente que o Espírito Santo transmite o amor de Deus aos crentes e os capacita a amar a Deus e uns aos outros. No entanto, é um sinal de alerta quando você percebe que não está crescendo em amor para com essa pessoa. Isso pode ser Deus dizendo que essa pessoa não é o par certo para você. Número 3. Comunicação profunda. Além de inexplicável sentimento profundo de amor por essa pessoa, outro sinal de que Deus está dizendo sim a esse relacionamento é a comunicação profunda. Assim como em nosso relacionamento com o Senhor, quanto mais conhecemos alguém, mais profunda se torna a nossa comunicação. Esse também é um modelo para relacionamentos românticos. Fique de olho na profundidade de sua comunicação. Algumas áreas importantes a serem observadas são as conversas sobre Deus e os valores do reino, o propósito, a família e o futuro. Além disso, preste atenção em quão vulnerável você é em sua conversa. Você se sente à vontade para dizer coisas, mesmo que talvez esteja errado? Todo grande relacionamento que eventualmente levará ao casamento deve ser um relacionamento que permita a cada parceiro algum nível de vulnerabilidade. Isso não significa que você deve dizer tudo o que pensa, mas deve ser capaz de se expressar sem medo de ser criticado e estar disposto a aceitar correções. É como construir uma base sólida para algo incrível. Entretanto, quando sua conversa carece de profundidade e vulnerabilidade, é um sinal de que talvez você deve esperar. Pense, se sua conversa vazasse para terceiros, haveria algum sentimento de culpa? Vivemos na era da tecnologia em que as pessoas dizem coisas e a privacidade se tornou um grande problema. Se você se sentiu culpado se outras pessoas ouvissem sua conversa, esse relacionamento pode não ter um final feliz. Pode ser um terreno fértil para a imoralidade levar a uma vida que não agrada a Deus. Por fim, espero que isso tenha sido uma bênção para você hoje e que te ajude a ver que Deus deseja conduzi-lo à felicidade conjugal. Ele claramente responderá a essas perguntas silenciosas, porém barulhentas, em seu coração, para que você tome as decisões corretas sobre com quem passará o resto de sua vida. Enquanto você continua orando e confiando nele para encontrar o parceiro certo, ele está trabalhando em segundo plano para trazer aquela pessoa certa perfeita para você. Essa pessoa te abraçará, segurando suas mãos quando você estiver fraco e ficará ao seu lado quando você estiver forte para fazer a vontade de Deus e viver uma vida com propósito aqui na terra. Até nos encontrarmos novamente, que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.